E resiliência, cara, quem não tá estressado, né, gente? Pelo amor de Deus, quantas pessoas estão sem emprego? Quantas pessoas estão, sei lá, com o valor do salário reduzido? Outros profissionais que são autônomos, que não estão podendo trabalhar. A gente também tem que lembrar que ficar confinado em casa sem poder sair também tira o nosso direito de ir e vir e também estressa. A convivência em casa com os familiares de uma maneira muito mais intensa do que antigamente, que a gente podia simplesmente dar uma voltinha para espairecer e agora tá difícil. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje com o Diogo Lara, combinado? Para quem não sabe, o Diogo Lara é psiquiatra, neurologista, terapeuta, professor universitário e tá me acompanhando aí nessa jornada de trabalhar autoconhecimento junto com todos vocês. E ele também é responsável pelo aplicativo Símbolo, que é um aplicativo que a gente está usando bastante, falando dele aqui principalmente. E eu sei que muitas pessoas também baixaram e estão usando, tá na promoção. O valor da renda é 100% revertido para Gerando Falcões nesse primeiro mês. E a gente espera que em cada mês a gente consiga ajudar uma instituição diferente. Então, enfim, se você tá se sentindo estressado e sentindo que tá faltando resiliência, assiste essa live, recomenda para seus amigos, compartilha aí embaixo nessa setinha para todo mundo poder trabalhar esses lados difíceis que a gente tá tendo que lidar na quarentena. Combinado? Vou chamar o Diogo aqui agora. Deixa eu só colocar o tema da live. Se bem que, de qualquer maneira, não dá muito pra deixar o tempo, porque os comentários ficam em cima e a gente não consegue, como é que chama? Ver o rosto dele. Então, eu nem vou escrever aqui o tema. Eu vou só chamar ele direto, tá? Deixa eu ver. Aqui, vou chamar ele pelo aplicativo Símbolo. Vamos lá. Tô só esperando o Diogo entrar. Diogo? Oi! Olá, Fernanda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Eu é que fico feliz, cara. A gente está ajudando tanta gente, Diogo. A quantidade de mensagem que eu tenho recebido das pessoas, e assim, desde pessoas no meu WhatsApp, pessoas do meu convívio, como a minha irmã, que ontem, 1 da manhã, dizendo: tô completamente viciada nesse aplicativo, meu Deus, como é que eu não descobri isso antes? Tava tão difícil, eu tava tão angustiada, ansiosa, estressada, e agora as coisas estão mais simples. Eu tô tão É, feliz, eu também tô usando o aplicativo e tô amando, indico para todos os meus amigos. Cara, tá demais, assim, eu tô muito que feliz mesmo maravilha. da gente poder trabalhar essa parte da cabeça que tá sendo fundamental na quarentena. Obrigada de verdade por estar comigo nessa. Eu também estou muito contente com essa parceria. A gente está realmente exercendo a nossa missão, né? Uhum, E todos juntos. Esse é um momento que pede pela união, pede pela colaboração, o que cada um pode contribuir. E a gente está, né, toda a equipe muito emocionada, realmente com todo o acolhimento das pessoas também. É um trabalho que a gente faz com muita verdade, o fato é esse, né? uhum, E veio, na verdade, também das questões nossas, né? Como pessoas, não é? Nós não somos simplesmente aqui profissionais que sabem o que estão fazendo para os outros com base na teoria, com base nos estudos. A uhum, gente passou por coisas também muito difíceis e descobriu caminhos terapêuticos que foram muito importantes para nós. E esse é o uhum. momento de compartilhar, né? Esse trabalho tem sido muito nesse sentido. Então, E estou fora todos os realmente. anos, né, Diogo, de estudo para poder criar o símbolo e justamente ter esse resultado tão impactante na vida das pessoas. Eu confesso para você que eu tô impressionada com os relatos dos meus amigos e até com as coisas que têm acontecido comigo usando o aplicativo. Eu nunca imaginei que um aplicativo de autoajuda pudesse andar tão rapidamente a nossa vida nas questões emocionais. Esse é realmente um processo que levou anos de pesquisa, anos de trabalho interno, pessoal, algumas porradas da vida, como eu digo, né, que são os estresses agudos. Eu passei por uma situação de estresse pós-traumático em 2010 e foi ali que deu uma virada de chave quando eu comecei a descobrir caminhos Uhum, para sair do estado de semi-morto que eu me encontrava. Então, esses últimos 10 anos também veio uma trajetória de muita busca de várias áreas de conhecimento, de autoconhecimento, né? uhum. E daí com a turma toda, e a gente realmente o universo teve um certo momento que uniu pessoas muito talentosas, Que bom. enfim, daí a gente realmente o símbolo tem sido
esse passo a passo, né? Semana a semana a gente E constrói foi, coisas novas e ele vai foi evoluindo. usando em você que você descobriu o quanto essas ferramentas são importantes. É muito importante, acho que é para as pessoas saberem disso, né? Que a gente acha que quem é terapeuta, psiquiatra, neurologista, a pessoa não vai nunca ter problema na vida. E É, você teve e usou isso em você e entendeu o sim. quanto a técnica é importante. O muito do símbolo vem de uma, a gente tem obviamente uma pesquisa acadêmica, toda a ciência do autoconhecimento que existe, a gente sabe estudar isso e traduzir isso, né, as linhas da Uhum, psicologia, do autoconhecimento, mas muito veio do meu trabalho pessoal mesmo, da minha experiência pessoal. Eu faço todo o conteúdo, meu colega uhum, Gustavo revisa, a gente troca ideias, a Flávia edita também, enfim, tem uma equipe toda que trabalha com isso, né? Mas tem um lugar muito próprio interno, assim, questões minhas de autoestima que eu tive que olhar, que eu percebia muitas fragilidades, né? Quando eu falo de uhum, autoestima frágil, que é um conceito que a gente lançou, que está no livro Imersão e que é tratado dentro da série de autoestima dentro do símbolo, foram questões que eu tive que olhar para mim mesmo. Não uhum, foram só teorias que eles vieram muito desse espaço interno, né? Então, uhum. essa mistura, né, de muitas terapias que eu fiz, retiros, Índia, enfim, né? Tudo que é várias experiências, terapia corporal, terapias de processamento de memórias, Uhum. estudo de várias linhas da psicologia, né? Então, essa mistura, né, nossa intenção é realmente fazer essa mistura entrar dentro, né, do aplicativo de uma maneira que as pessoas possam consumir, né, entrar nessa experiência É, e rapidamente fazer em minutos ou em horas exatamente. algo que eu levei 10 anos passando. Então, na verdade, Muito é um impressionada. atalho. É uma É, mistura de coisas, é um pouco de terapia com uma sensação da meditação, com as técnicas de processamento de memórias. Cara, é muito legal mesmo, assim. Eu acho que nesse período, então, que as pessoas estão realmente muito estressadas, e esse foi um dos motivos da gente se encontrar aqui hoje, porque a Ludmilla, que é uma amiga minha, falou, amiga, pergunta sobre isso, porque as pessoas estão com muitos problemas financeiros. A gente sabe que o coronavírus não está atingindo só a nossa saúde, mas principalmente a saúde mental, porque as pessoas estão ficando estressadas e por N motivos. Foi o que eu falei no começo da live. Pela falta de grana, pelo convívio com a família. Como é que a gente faz para lidar com o luto, estresse nesse né? A momento? gente tem também luto, né? Como 2.000 Uhum, pessoas, 2.500 pessoas já morreram no Brasil, 170 mil no mundo, uhum, né? De uma, enfim, uma doença que pegou de surpresa e quando vem em 5, 10 dias tira uma pessoa amada, né? Então hoje tem muitos desafios mesmo do estresse e esse é um tema realmente que então é importante a gente aprofundar, né? Então uhum, vamos dividir um pouquinho, né? Tem uma coisa que chama estresse agudo, né? Quando a gente passa por um assalto, por exemplo, por uma perda, por um desastre, um acidente, uma humilhação pública, algo, né, que dá muito uhum, errado para nós. Isso é um estresse agudo. A gente entra num estado de desregulação, né? E se aquele estressor não está mais lá, daqui a pouco a gente volta, pode ficar traumatizado, pode ficar marcado, uhum, mas acabou aquele estresse, né? E isso pode gerar memórias traumáticas, que a gente chama. E isso tem hoje na psicologia maneiras de fazer o processamento dessas memórias traumáticas que inclusive estão no símbolo. Depois a gente uhum. vai dar algumas dicas do aplicativo, né, no aplicativo para Que esse é o tipo que eu de situação, por tenho exemplo. que fazer por causa do meu medo de avião. Não, Você passou por não uma situação passei. difícil num Foi um voo avião, né? específico, chato e que gerou um trauma, sei lá, mais de 8 anos já quase. Então ficou Seis. marcado. Então, e isso depois passou a ser um estresse crônico e recorrente na sua vida cada vez que você andava de avião, né? Eu Uhum, vejo que ali tem uma mistura, né? Tem uma situação de um estresse agudo, que gerou uhum, uma experiência traumática, e que depois, sempre andar de avião passou a ser um estresse crônico. uhum, Eis que se você entrar, então, e fizer o processamento dessa memória original de 8 anos atrás, uhum. e já tem uma grande chance de que a próxima vez que você entrar no avião, o seu sistema, né, o seu organismo simplesmente não vai reagir mais ao avião como uma potencial ameaça. Essa Uhum. é a maior probabilidade. Estamos curiosos para saber o É. que vai acontecer, Pois né? é. Então esse é o caminho, né? Então Uhum. tem, enfim, outras técnicas que podem ajudar, mas o processamento dessa memória traumática de 8 anos é o primeiro lugar onde eu investiria para resetar essa história dentro de você e você voltar a ter a experiência do avião como tinha antes desses oito Aham, anos que era atrás. super leve pra mim voar. Né? Uhum. Então, e tem outra coisa que é o estresse crônico, né? Ou seja, as coisas da vida que estão ali Que é o dia que a gente após tá vivendo dia, agora com o corona, com a quarentena. estamos todos vivendo uma situação de estresse crônico, né, da população toda, do mundo Uhum. inteiro.
Mas algumas pessoas, obviamente, estão frente a situações mais estressantes, né? Como você falou, Com por certeza. dificuldades financeiras, perder o Uhum, emprego. Milhões de pessoas já perderam emprego no mundo, né, em função disso. As questões do medo, né? Enfim, familiares que possam ter pegado a doença, ou quando a gente pegou a doença, sei lá, a gente, meu Deus, como é que isso aqui vai ficar comigo, né? Então, uhum, essa questão da imprevisibilidade desse momento também é um estresse. Um ponto importante de uma situação crônica que torna ela estressante, é ela não estar no nosso controle, né? uhum. E essa é uma situação que tem muita coisa fora do nosso controle, né? Então isso realmente vai batendo na gente, né? E tem as perdas, como a gente falou, né? Uhum. Então as perdas também no sentido, né, de pessoas amadas, né? Então isso tudo mexe muito, Perda financeira impacta, também, tipo, perder o salário, sim, perda financeira. perder a Então, ou fonte de seja, renda. e daí, né, e para homens em particular, homens são mais sensíveis à perda do emprego. O homem atribui muito o seu valor, a sua Uhum. autoestima está muito ancorada no seu desempenho e na parte financeira, Em né? sustentar a E, família, né? então, assim, as mulheres também, obviamente, têm, né, um papel enorme nesse sentido, mas eu estou dizendo psicologicamente o homem se cobra mais nesse aspecto, né? Uhum. Então esse é o momento, né, quando a pessoa se sente sobrecarregada, né, que é uma palavra importante dentro do estresse, que gera desgaste. Meu Deus, isso aqui vai ser, né, tá maior do que eu consigo carregar, um fardo maior do que eu consigo carregar, né? Então esse Uhum. desgaste crônico, né, dessa situação. E quando a gente está passando, né, na situação mais forte, né, vamos dizer assim, ok, é um estresse crônico que nós estamos aí com, sei lá, com 30 dias, 30, sei lá quantos dias exatamente Já de 30. que a gente entrou nessa fase toda e com essas perdas acontecendo. A primeira impressão é que os estudos de psicologia mostram bem isso. A gente acha que não vai dar conta, né? A Aham, nossa reação inicial, meu Deus, eu não vou dar conta. Se eu fizer, se acontecer isso comigo, eu estou realmente em maus lençóis, eu estou aham, ferrado nessa história. Como é que eu faço? Nesse momento a pessoa não tem ciência ainda das forças que ela vai desenvolver daqui a pouco. Que ela não, uhum, ela subestima os seus recursos, a sua capacidade de virar o jogo. E uhum. resiliência é exatamente isso, a capacidade de virar o jogo, de levantar, né? Tem um provérbio japonês muito bonito, né, sobre isso, né? Caia 7 vezes e levante 8, Aham. né? Que é o Essa é que a gente uma, está vendo agora, né? Porque. é uma, é. Então, assim, uma mensagem aqui, né? Talvez, né, quem estiver passando por um estresse muito grande nesse sentido, talvez esteja subestimando as suas potencialidades, os seus recursos. Eles vão aparecer, confie que esses Uhum, mecanismos vão aparecer. Sejam, e mais uma coisa importante nesse sentido também, a gente muitas vezes se fecha para receber ajuda. De novo, os homens são mais reféns dessa armadilha da mente, uhum, né, porque eu preciso ser autossuficiente, eu preciso ser forte, né? E esse é o momento que convida para a gente também procurar alternativas criativas e uhum. de buscar ajuda também, de realmente, Claro. literalmente pedir ajuda, né? E poder contar com os outros também. A resiliência não se dá só no nível individual, se Uhum, dá no nível grupal, uhum, de uma família, de uma comunidade, né? De uma vizinhança, enfim, de um território, de uma cidade, de um estado, de um uhum. país, de uma nação, né? E da população toda, né? Do mundo inteiro. Ou seja, se descobrirem um remédio na França, ou nos Estados Unidos, na China, na Coreia, e ele puder ser útil no Brasil, significa que a gente também, toda essa população está se ajudando, né? Se o Brasil, no Então, Brasil saíram também alguns estudos interessantes sobre isso, ou seja, esse grupo, o grupo também tem uma resiliência de grupo que vai muito uhum. além da nossa resiliência individual. Então esse é o momento de não ter vergonha de pedir ajuda, né, Diogo? Seja por um Não, amigo, alguém você sabe que está numa situação financeira melhor do que a sua. Até porque a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Então, não é o momento de ter orgulho, né? E falar, não, é. não vou contar com a ajuda de ninguém. O orgulho é realmente uma barreira que pode atrapalhar muito na resiliência desse momento, Uhum, né? E as pessoas, a gente tem, né, um pacto dentro das relações, né, de equilíbrios de trocas
que tem um momento que a gente recebe mais, tem um momento que a gente dá mais, né? E Uhum. isso é uma dança no universo, né? E tem pessoas que nos deram muito, muito mais ao longo da vida do que a gente pode dar para elas, e outras pessoas que a gente dá para elas muito, muito mais do que elas podem dar para nós. E esta teia, né, mágica aí de relações e trocas, ela precisa ser honrada e respeitada, e não tem nada de mais a gente poder, em um certo momento, estar na parte de que recebe, né? Se abrir Uhum. para receber, Mas para se quem abrir tem para pedir vergonha de ajuda. pedir ajuda, às vezes não é nem só pela questão do orgulho, é mais uma questão de vergonha mesmo. Tem vergonha de receber um não, por exemplo. Eu acho que é um outro, vergonha e orgulho estão juntas, Então, né? Quem tem tá. menos orgulho vai ter menos vergonha nesse sentido, né? Mas assim, Uhum. e também entendendo que mesmo que eu peça ajuda para uma pessoa, para duas pessoas e não receba a ajuda que eu preciso, talvez a gente possa ter que pedir para mais pessoas ou abrir isso, abrir um Uhum. pouco esse leque, né? Mas eu acho que esse é o convite desse momento. O momento de estresse, né, de adversidade que a gente está passando, é um chamado para a gente ter que atravessar algumas questões que são barreiras internas nossas. Então aproveitem também esse chamado para isso. Opa, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer, que é pedir ajuda Uhum. abertamente, humildemente. Eu estou aqui humildemente pedindo ajuda, né? É, e Isso acho que tem pode muito ser aquela algo coisa muito também transformador também para da uma pessoa pessoa passar ficar por isso. pensando, ah, o que que o outro vai pensar de eu estar pedindo ajuda? Tipo, desculpa o palavrão, mas foda-se, o que que o outro vai pensar, cara? Tipo, ó, não sei se é muito momento da gente ficar pensando no que o outro tá pensando. Tipo, se você tá precisando, se você precisa colocar comida na mesa da sua família, sabe? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Quais são os valores que estão por trás disso, né? E Uhum. aqui não é realmente o momento de, né, tá, o que que vão pensar de mim, né? O que vão Uhum. pensar de mim é que eu estou numa situação difícil e que eu estou fazendo, buscando alternativas, né? E se é Como uma vai? pessoa... E eu acho que tem um receio que algumas pessoas têm de ficar se vitimizando. Ah, estou me vitimizando. A vitimização é uma estratégia de baixa qualidade para se resolver na vida, né? Para resolver Uhum. problemas. Mas aqui não estamos falando de se vitimizar. Nós estamos falando de ser vítimas de Uhum. uma situação que realmente está impactando ou aplacando, né, algumas pessoas. Então, poder reconhecer que está numa posição de fragilidade, Uhum. poder ser vulnerável, né, uma palavra que a gente já falou algumas vezes aqui, poder ter essa vulnerabilidade, essa abertura e ter a coragem de pedir também, né, puxando pelos homens, a coragem de Uhum. pedir, né, para vencer esse orgulho e essa vergonha, né, e o resultado de pedir não vai definir o seu valor. Se você vai É conseguir ou isso é não, isso importante não vai dizer. Não vai ser definir, menos por estar pedindo ajuda. né? Então, outra coisa que acho que é importante, né, falar de estresse, né, e por que é tão importante também entrar no processo de autoconhecimento, o estresse a relação nossa com a adversidade vem muito da nossa capacidade de ter recursos internos de lidar com isso. E a gente aumenta, enriquece os nossos recursos internos pelo autoconhecimento, né? E uma das coisas que eu acho que é interessante tem alguns estudos mostrando o seguinte: pessoas que entendem que o estresse é favorável, que ele pode ser útil para me desenvolver, a gente chama isso de mentalidade de crescimento, são pessoas que passam pelo estresse e tiram proveito dele mesmo. E Mas nesse pessoas momento, que como é que a gente pode tirar proveito disso? Desse estresse para crescimento? Pensando agora nessa situação, por exemplo, a pessoa eu, que não tem para quem pedir ajuda. só para pegar um exemplo sobre isso, né? Uma pessoa que pudesse pensar assim: é, meu Deus, meu trabalho nunca vai poder ser feito online, né? Uma Uhum, empresa nunca vai poder trabalhar online, né? Porque eu dependo disso. Na verdade, a pessoa estava presa em alguns hábitos e o mundo jogou ela, tirou ela para um outro estado que ela teve que se adaptar. E ela disse: meu Deus, que não vai dar certo, né? Quando vê 2 semanas, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e ela está ali adaptada, conseguindo exercer o seu trabalho, mantendo a sua empresa. E algumas empresas que eu já tive contato, inclusive dizendo, meu Deus, não sei que eu nunca imaginei que eu pudesse estar com partes da reinventando, minha né? empresa mais produtivas, inclusive, mais Uhum, produtivas uhum, do que antes, né? Então, existe uma série de crenças que a gente tem que essa situação ela está quebrando nos forçando a quebrar essas crenças. Então, um aspecto nesse sentido é de confiar no que pode acontecer com flexibilidade, né? E mesmo, vou dar um outro exemplo em relação ao trabalho. Vou pegar um exemplo. Muitas pessoas estão conectadas a um trabalho que dá segurança financeira
e que custa muito do ponto de vista emocional pela natureza do trabalho, pelo tipo de trabalho. E vamos imaginar que essa pessoa foi lá, né, foi despedida, né? E ela, ao mesmo tempo, tinha um hobbyzinho que ela fazia, uma coisa que ela era apaixonada por fazer e que Uhum. não tirava dinheiro disso, ou tirava um troquinho, né? Daqui a pouco Sei ela lá, diz, meu Deus, cozinha bem e fazia bolo, né? pois, por exemplo, né? Daqui a pouco a pessoa, é aqui que eu vou me virar, né? Uhum. Então, eu vou tentar por aqui. Daqui a pouco ela está descobrindo algo que pode vir É. a ser com o tempo, e tem casos, né, de Uhum. pessoas que já fizeram essa virada e estão descobrindo rotas novas, que ela soube aproveitar, ela soube ouvir esse chamado e se Uhum. transformar. Essa é a mentalidade de crescimento, em vez de se sentir né, solapado, né, atropelado pela vida. Peraí, como é que eu posso Encontrar uma usar? solução, né, para esse momento. Porque acho que também o que está acontecendo é que muita gente está ficando mais estressado ainda porque fica reclamando sobre isso o dia inteiro. Porque esse É, vírus, porque tirou meu emprego, porque eu não... E aí a gente começa a esbravejar e reclamar como se reclamar sobre a situação com os seus familiares ou até consigo sozinho fosse resolver. Porque se reclamar fosse cair o dinheiro do céu e pagar a conta de luz, a gente ia dizer para vocês, reclamem. Reclamem o quanto mais que as contas vão ficar pagas, mas não vai adiantar, só vai te deixar mais estressado ainda, isso vai baixar sua imunidade, isso corre risco de você, corre risco não, você fica mais vulnerável ao vírus que pode te deixar de cama e aí você não poder nem trabalhar caso você tenha uma ideia para se reinventar. Então é você está muito mais falando amplo do que só reclamar sobre a situação, Você está falando uma coisa que muito é importante, difícil. né? Porque de estar nessa vibração da reclamação, isso é do mindset, uma mentalidade mais Uhum, fixa, mais rígida, de que as coisas não têm, né? E daí entra essa uma percepção mais dramática das coisas, né? uhum, Mais catastrófica, né? E isso realmente não aumenta, não ajuda na resiliência. Ou seja, o convite para a resiliência vem né, nessa abertura, né? O que que eu posso fazer em relação a isso que eu não considerei, algo que eu uhum, possa olhar, que oportunidades estão na minha frente que eu não pude, não enxerguei ainda, que pessoas eu posso contar que eu talvez nunca uhum, imaginei trabalhar, ou, né, e hoje, nesse momento de redes sociais, de conexões, né, tantas possibilidades estão abertas, uhum, possibilidades exponenciais mesmo assim. E aqui não é um discurso só otimista, ingênuo. Estamos uhum. falando que não vai cair do céu, mas muito do caminho que vai se abrir vai depender realmente dessa posição, dessa mentalidade, Exatamente. dessa atitude de o que que eu faço com isso, o que que está na minha mão para eu, né, como é que eu pego o timão do meu barco, como é que eu ajusto as velas. Essa Uhum, metáfora é uma metáfora que se usa bastante, eu acho ela muito feliz mesmo, porque uhum. realmente o mar está revolto, a tempestade está forte, a gente não sabe quanto Claro. tempo vai levar. Algumas pessoas, obviamente, estão muito mais impactadas, mas a regra é a mesma. A Uhum, regra é a mesma. E o fato é que dentro da dor está a bênção também. Ou seja, como eu acabei de falar, né? 10 anos atrás eu passei por uma situação que realmente eu nunca gostaria de passar, porque foi algo muito traumático. Tive a perda de uma pessoa amada de uma maneira muito violenta, assim, aguda, ou seja, inesperada, e acabou comigo, né? Então, foi algo que, a partir dali, muita coisa, foi muito doloroso, foi, mas à medida que eu fui encontrando caminhos, né, de sair da minha dor, de descarregar, né, de sair desse sofrimento, tanta coisa foi se revelando, é, e, e, é, e, e toda a minha vida passou a ter um outro significado muito diferente quando eu tive esse encontro comigo mesmo, né? claro. O encontro, essa situação de estresse, ela pode nos deixar muito tristes, muito sobrecarregados, até deprimidos, mas ao atravessar esse processo, a Uhum. gente sai transformado. A gente não Confiando, né, volta. com aquela luz no fim do túnel e sabendo que as coisas vão melhorar. Isso é uma fase, né? Não Né? se entregar só pela dor e perder a ela, esperança. ela, elas vão melhorar, como né, na metáfora, o tempo tende a melhorar em algum Uhum, momento, daqui a pouco o vento vai soprar a nosso favor, uhum, e a gente pode buscar uma série de recursos na comunidade, nas nossas uhum, relações e internamente, né? O símbolo entra como realmente uma grande caixa de ferramentas uhum, para você fazer essa busca interna,
ouvir esse chamado, atender esse chamado da maneira mais produtiva possível, em pouco tempo. Na verdade, Claro. não estamos falando de um processo que precisa anos. Não é um processo muito longo. Inclusive, para quem entrou na live agora e não sabe do que a gente está falando, o Símbolo é um aplicativo que você baixa na sua loja de aplicativos. E é um aplicativo de autoajuda que, inclusive, no ano passado ganhou como melhor aplicativo, onde você responde um questionário. E aí, de acordo com o questionário que você respondeu, ele vai te dizer quais são as áreas da sua vida que você tem mais dificuldade, que você precisa tratar. E uma delas pode ser o estresse, pode ser a resiliência. E lá você vai escutando áudios que falam sobre o tema, com meditações também, com a voz do Diogo, para te ajudar a conduzir e colocar a luz nesses sentimentos que estão desconfortáveis para você. Então, é como se fosse uma ferramenta extra, uma terapia, por exemplo, que muita gente não está conseguindo fazer nesse momento, mas para ajudar a gente a passar dentro da nossa casa, no nosso quarto, com o nosso celular, que é uma ferramenta tão útil, para a gente conseguir desafogar desse sentimento que está sufocando o nosso coração, seja ele qual for. Esse é um processo de autocuidado emocional, né? De autoconhecimento, de transformação. Quando a gente passa por a gente chama de crescimento pós-traumático, quando a gente se torna melhor depois do estresse do que era antes do estresse. Mas esse eu tinha um nível, né, de qualidade, de expansão, de riqueza pessoal, né, de recursos. Eu passo por uma situação de sofrimento, quando eu atravesso ela, eu não volto necessariamente para o estado anterior, eu volto para o estado com mais crescimento, com mais riqueza. Claro. E esse é o grande chamado para indivíduos e para grupos, né, para a sociedade toda. Que acho que é o chamado que o mundo está vivendo agora, né? Eu acho que isso é muito mais só sobre um vírus. Eu acho que é muito mais sobre a gente jogar luz naquelas áreas da nossa vida que são mais escuras, aqueles sentimentos confortáveis, aquelas características, sabe? Que a gente fala assim, ai, meu Deus, eu sou assim, eu não consigo. Ai, eu não gosto de ser assim. Agora é a hora de rever esse lugar que você fala, eu sou assim e não é bom, e começar a trabalhar isso para você evoluir. Porque que dá para evoluir, dá para melhorar? Dá. Basta você querer e o quanto você joga de energia. Coisas são mais fáceis, coisas são mais difíceis. Sozinho talvez seja mais difícil, usando o símbolo, com um terapeuta, enfim, seja mais fácil, mas é importante você procurar a sua ajuda, né? E esses encontros de pessoas também que se ajudam podem gerar emoções muito bonitas, né? A emoção de quem ajuda, a gente sabe, né? Quando a gente ajuda alguém, a gente fica feliz, a gente comentou sobre isso no começo, né? Quanto isso nos está assim, alegrando a alma, né, o coração. Então, as pessoas que dão ajuda se sentem felizes, as pessoas que precisam ajuda se sentem gratas. Então, esse é o momento, e a gente estava numa sociedade onde essas relações vinham muito mexidas, né, assim, com valores questionáveis, e a gente está nesse chamado disso aí, né? E eu acho que a gente... Diogo, que era uma coisa também que eu queria muito falar com você, sobre esse estresse em casa, das pessoas convivendo na mesma casa, pai, mãe, filho, a demanda das crianças, entreter criança dentro de casa, a divisão de tarefas dentro de casa para não sobrecarregar. Como é que faz pra gente não enlouquecer com as pessoas da nossa família? Essa é uma situação também que tira o tapete, né, da tralha que a gente bota ali embaixo, né? O dia a dia, né, da nossa vida de trabalho, ficar muito tempo fora de casa trabalhando e na relação em casa mais parcial, isso ajuda a deixar um certo tapete em cima dos problemas, né? De novo, essa é uma situação que tira o tapete e traz à tona problemas que talvez sejam crônicos. E esse é um chamado para resolvê-los. E aí você tem uma encruzilhada. Ou você vai você vai perder para os problemas vão ganhar de você ou da relação, e as coisas vão ficar piores, ou e ainda mais se cada um ficar no seu modelo reativo, né, de culpar o outro, de se sentir vítima e tal. E outro caminho peraí, o que a gente faz com isso? O que eu posso fazer em relação a isso? O que isso aqui está me incomodando? De onde é que vem? Talvez tenha que ter conversas francas, duras, que nunca foram, que ficaram embaixo do tapete, e que talvez tenha que ser feitas essas conversas. É fácil? Não, não é fácil. É desagradável. Mas é um desagradável que pode valer muito a pena passar, porque depois que você passa por essa meia hora, uma hora de uma conversa dura, e se conversar for muito difícil, um escreve uma carta, o outro escreve outra. Uma carta é uma ótima dica. Porque às vezes as relações, o nível de atrito, de tensão é tão grande que ele explode, né? Então, assim, se você... Aí ninguém se escuta mais, só se acusa. Aqui fica uma dica bem pontual, né? Se vocês se um casal, por exemplo, encontra essas dificuldades,
poder escrever. E dentro do símbolo também existe uma série de relacionamentos, que é uma espécie de terapia de casal. Se as duas Olha que pessoas ótimo. fizerem isso, Os casais tem podem fazer. uma boa chance. E o fato é que a gente está no momento onde a gente precisa um do outro. Só que Uhum. tem uma série de interferências que precisam ser trabalhadas, que estavam embaixo do tapete. De novo, é um chamado para o dar ou desce das relações, separar o joio do trigo e poder limpar, poder entrar num outro nível de intimidade, de relacionamento, de parceria, de companheirismo. Vai depender do que cada um fizer com esse momento, com esse chamado. Essa Eu acho que regra, as pessoas têm infelizmente, muito ou essa é a medo de mesma embate, regra, né? Eu acho que as a pessoas gente vão conviver a vida inteira. nas relações a gente guarda muitas mágoas e elas vão nos afastando, vão nos amortecendo as emoções, a gente vai se desconectando das pessoas, mas continua convivendo num Uhum. pacto, né, um pacto velado ali, de que, ok, vamos fazer de conta que tá bom e a gente vai continuando, porque tem filhos, porque tem o nosso dinheiro, nossa casa, o nosso Ou porque aluguel, é o a que sua for, mãe, porque é a sua tia, porque é seu irmão. ou isso que esperam de mim, não posso divorciar. Ou seja, tem uma série de questões em relação a isso. Então, mágoas, como é que eu faço para tirar mágoa? Processamento de memórias Processamento de memórias é muito bom, gente. Tem no aplicativo. das, Já fiz, é das sensacional. situações que magoaram. De novo, dentro do aplicativo, nessa série de relacionamentos, inclusive, tem uma seção especificamente para processar memórias das mágoas, das situações que magoaram o convívio, né? Enfim. E Uhum. resolver essas questões traz uma leveza absurda, né? Então, assim, esse é o chamado para esse processo. Ou seja, a situação é o chamado para isso, né? E os caminhos de autoconhecimento é o caminho que vai nos fazer tirar proveito dessa história, né? Eu acho que a gente podia lembrar, né, Fernanda, dessa direitinho só da como é que funciona essa ação social que a gente está fazendo, pode ser? Verdade, Né? verdade. Porque o símbolo é uma Uhum. assinatura semestral que custa Uhum. Por normalmente R$ 6 meses. R$ 99 por Uhum. 6 meses, que dá R$ 16,65 por mês, se dividir, mas é um pagamento de 99 por semestre. E Uhum. com o código que a gente lançou, né, que está na bio e tem como é que é, Um um destaque. destaque dentro Uhum. do símbolo que mostra como usar o Explica código. exatamente como usar o código. Eu vou só falar o link, né? Basta Claro. entrar nesse link e você vai ter o passo a passo de ativar esse código e tem um desconto de 40% e a renda Uhum. toda vai para Gerando Gaviões. Uhum. Como é que é? Gerando falcões. Falcões, não Gaviões. Então, o link é juntos.com, Uhum. juntos.singulo com c.com/saúde, tá? Tá. Seguindo entrando nesse link, tem todo lá e tem no Instagram do Singulo App Uhum. o passo a passo de fazer isso, ou seja, todo mundo ganha. Quem assinar ganha Exatamente. 40% de desconto, o Singulo ganha a missão que a gente faz com tanto carinho, a gente ganha Uhum. em alegria, a gente ganha Uhum. em chegar nas pessoas, do boca a boca, tudo isso que está acontecendo, que está sendo tão importante. A Gerando Falcões ganha, as pessoas que atendidas por Uhum. elas ganham. A Uhum. Fernanda fica com esse sorriso lindo aqui, parceira da vida. E Então, eu assim, sempre falo isso na live. Todo mundo fala: ah, mas você é dona do aplicativo, você é sócia, você é garota propaganda, nada disso. Sou fã do Diogo. Li o livro dele, que inclusive eu recomendo muito, chamado Imersão, que minha irmã tá devorando, não consegue parar de ler, porque ele é um livro de autoajuda diferente, ele é uma história. Então você vai aprendendo e entendendo sobre autoajuda, só que pela história de cada um dos 6 personagens que ele conta no livro. E é um livro que você não consegue parar de ler. Minha irmã, toda hora que eu olho, ela tá com o livro na mão lendo. que bom. E aí eu li esse livro, no livro fala do aplicativo, eu mandei uma DM pro Diogo pelo Instagram, sempre conto essa história, para poder falar parabéns pelo seu trabalho, eu tô completamente encantada com o seu livro, e aí eu baixei o aplicativo, conheci o aplicativo melhor, e aí eu faço questão de contar para vocês, eu não ganho nada com isso, mas o que me dá alegria é poder mostrar para as pessoas que existe uma ferramenta que eu vejo que tá dando diferença na minha vida, na vida das pessoas próximas. Hoje mesmo eu indiquei, não te contei isso ainda, indiquei para um amigo meu, ele falou: e aí, Fê, como é que você tá? Ele viu uma foto, tudo bem? Eu falei: tudo. Aí ele: ah, tô aqui, né? Aquela coisa difícil de quarentena. Eu falei: ah, então, vou te indicar um aplicativo. Indiquei, ele fez na mesma hora, respondeu o questionário.
questionário, eu falei, ó, cuidado que a avaliação do questionário é você todinho. Ele me mandou um áudio chorando, ele falou, mas era para chorar? Porque assim, é impressionante como sou eu, ele já começou a usar o aplicativo, já tá se sentindo melhor, tipo, um tempo depois, meia hora depois. É muito sério. Eu não falaria para vocês de uma coisa que eu não tivesse testado e que eu não soubesse o quanto funciona. O fato é que nós todos ganhamos muito e os ganhos não são necessariamente na ordem financeira, eles são ganhos para a alma, Exatamente. para o coração, para a missão. Aliás, uma aliás, na resiliência, num dos marcos da resiliência, o Viktor Frankl, né, na época da guerra, enfim, e ele veio muito dessa história do sentido, que gera felicidade para nós, né, o sentido da vida, né, o significado Exatamente. das coisas que a gente faz. Né? Então, isso que enche a alma, que nos enriquece como seres. Né? Então, acho que Exatamente. é isso que todos nós estamos ganhando nesse momento. Né? A gente está indicando o aplicativo, uma pessoa pode baixar e indicar o aplicativo para um amigo, que é uma coisa que eu recomendo muito que vocês o façam, principalmente porque na promoção ele fica por menos de R$ 10 por mês. E qualquer pessoa que queira fazer terapia, até hoje no tempo do corona, né, de quarentena, que a gente tem que fazer online, provavelmente você vai pagar muito mais do que isso. Então você tem aquilo ali para usar no tempo que você quer, quantas horas por dia, quantos minutos você quiser, e tem resultado. Então, realmente vale muito a pena. Até no meu Instagram, nos destaques, tem lá escrito app Autoajuda, que é sobre o símbolo. Eu mostro como funciona o aplicativo, como você coloca para ter a promoção, quais são as áreas dele, como você trabalha, como você escuta os áudios. Enfim, é super simples de usar. E a cada semana você pode usar e fazer uma autoavaliação. Eu, por exemplo, da minha última avaliação, eu melhorei 2 pontos. Uau, em 10, né? Absurdo, né? Muito melhor em pouco tempo, né? É muito Muito melhor em bom. pouco tempo. Mas porque É, estou realmente focada em usar é. aquilo e trabalhar as áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade. Porque eu acho também, Diogo, que é uma coisa importante dizer. As pessoas acham que os problemas, eles têm que ficar ali na nossa vida. Ah, eu sou ansiosa mesmo, então eu fico ansiosa. Eu sou estressada mesmo e eu sou estressada. Eu discuto com as pessoas e discuto. E vai vivendo naquela nhaca, aquela quantidade de problema na vida. Sua vida não tem que ser assim, não, amiga. Pelo amor de Deus. Sua vida pode ser leve, gostosa, divertida, em paz. Não precisa viver esses sentimentos desconfortáveis. Eles têm que vir para te ensinar a crescer e passar por eles e melhorar, mas não tem que viver nessa nhaca, né, Diogo? Não E precisa. não precisa. E fazendo uma metáfora com o exercício, na parte nosso organismo físico, ele responde ao estresse se tornando mais forte. É esse que faz o exercício. Né? Quando a Uhum, gente faz exercício, a gente está fazendo voluntariamente, estressa o nosso corpo. E a gente fica uhum, com melhor forma física, mais forte, mais capaz. Ou seja, essa metáfora é uma metáfora que se aplica para a vida inteira. Né? Um muro que está uhum, na nossa frente, a gente pode subir no muro e olhar mais longe. Né? Em vez de uhum. tapar a nossa vida, eu posso ficar, meu Deus, eu reclamando desse muro, como você falou, ou posso A achar vida uma inteira. maneira, depois eu tô com alguém do meu lado, me dá um pezinho aqui que eu subo, depois te puxo. É. Né? Ou seja, e daqui a pouco os dois estão em cima do muro, não no sentido de nem, né? Ou seja, estão em Não, mas cima lá olhando a linda paisagem do outro olhando a lado. paisagem para onde é que a gente vai, daqui a pouco a gente continua andando no muro, E não volta vai ser para cá, ou fácil seja, subir o é, muro. É óbvio que não vai ser é, fácil, mas vai valer e, muito a pena. e o fato é que duas pessoas sozinhas, uma pessoa sozinha, ou se as duas pessoas estiverem sozinhas ali na frente, né, elas não vão subir o muro, mas se um der o pezinho para o outro, consegue, daí o outro puxa. Ou seja, essa é uma Uhum. metáfora, uma imagem, né, que eu acho que pode, né, vamos dizer assim, embalar isso tudo que a gente está falando aqui e a gente partir Você para a pode até fazer nossa um grupo com as suas vivência. amigas, manda para suas amigas, meninas, amigos, vamos baixar o símbolo, vamos todo mundo tirar 10, 20 minutos por dia para usar o aplicativo e dizer o quanto a gente está melhorando e debater. Ah, hoje eu fiz, por exemplo, minha irmã me manda alguns áudios que ela faz e fala, cara, hoje eu fiz esse, foi sensacional, a gente troca a respeito disso. E É esse uma bela aplicativo ideia. é muito sério, gente. O Esse é o Diogo, ele é uma poder da. pessoa muito foda no que ele faz, não é brincadeirinha, não, isso aqui é Então, sério. a gente está colocando uma comunidade agora também no Símbolo, onde as pessoas estão escrevendo e fazendo essas trocas. Então, o Símbolo agora tem uma Que comunidade ótimo. que está. Onde? Face? Então, você vai receber por e-mail, a gente não botou ainda dentro do aplicativo, é um link separado que você recebe. Enfim, acho que essa semana agora a gente foi botando mais gente, agora vai abrir para todo mundo que está já nessa parte do Tipo, premium, né? pessoas contando como elas têm melhorado? Pra, tipo, Isso, as animar pessoas a estão. gente?
elas estão, é um ambiente de vulnerabilidade, onde as pessoas estão Uhum. sendo elas mesmas, falando das suas situações difíceis, das suas fraquezas, dos recursos, das saídas que encontraram, e um ajuda o outro. Pessoas que Que não se ótimo. conhecem, está sendo um movimento muito rico, muito legal, de ajuda mútua, né? Estou com esse Uhum. problema, o que que vocês me sugerem? E mesmo que alguém diga assim, olha, também estou passando por algo parecido, isso já dá, ó, não estou sozinha nesse problema, né? Isso já dá um alento. Mas Troca isso de aqui me força. ajudou, isso ali me ajudou, isso, ou essa ferramenta ajudou. Esses dias For, minha né? mãe me disse de uma ferramenta que ela usou no símbolo, que ela usou e falou, cara, foi muito bom. E eu fui, usei também, falei, boa, hein? E também serviu para mim. Essa troca é muito importante. É, Muito essa troca. Então dá para fazer essa comunidade dentro dos grupos de Uhum, WhatsApp e uhum. no single a gente aos pouquinhos, o aplicativo sempre vai evoluindo e a gente vai daqui a pouquinho entrar com isso mais, realmente mais para todo mundo, né? É Mas isso. Queria enfim, dizer para vocês, galera que tá aí ouvindo a gente, a onda do momento é cuidar da cabeça, sabe por quê? A gente vai enlouquecer se a gente não cuidar da cabeça. Porque esse negócio só tá começando, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Não dá mais para viver como era antes. Não dá, as coisas mudaram de verdade. Se você ainda não entendeu isso, espera que uma hora essa ficha vai cair. É hora de os- começar a cuidar da cabeça, igual você cuida. Se tu é diabético, tu não toma um remédio, se você não tem um negócio no joelho, não faz fisioterapia, eu, como por exemplo, que tenho tireoide eu tenho hipotireoidismo todos os dias, eu tenho que tomar remédio de tireoide, não é uma opção, eu tenho que fazer. Assim como a gente tem que cuidar da cabeça. e o fato é que quando a gente começa a fazer isso é muito gostoso, né? Você falou até da sua irmã, né, que é Gostoso é pouco, viciante, né? é uma paz, É começa a exatamente, vir. né? Quem entra na jornada de autoconhecimento não quer sair mais depois, Mas porque ela é muito rica, ela dá outro sentido à vida, né? Então, é uma vida antes e uma vida depois. então vale muito a pena fazer essa virada. Querida, vamos Vale fazer a muito. nossa prática de hoje? Muito Vamos! bem. Então, hoje é uma prática que estou voltada para estresse. Uhum, É uma prática um pouquinho diferente. Eu até vou subir um pouquinho aqui. Eu preciso mostrar para vocês uma posição que eu vou convidar cada um para fazer, que é cruzando os braços na frente, uhum. e ficar com uma mão aqui nos ombros, né, no colo, né? Isso a gente chama de abraço de borboleta, né? E a borboleta, lembrando, né, é a grande metáfora da transformação. Informação. E quando a gente faz esse movimentozinho aqui, ó, alternado, de dar Tá. essa batucadinha, Um tapinha. Uhum. a gente nosso sistema todo, ele vai começando a se reorganizar, ele vai entrando numa nova afinação, numa nova sintonia. Tá E ótimo. ele vai ajudando a dar espaço. Então, eu vou Uhum. convidar agora para Tá, cada um eu vou de que está. soltar o telefone, vou colocar Fica ele à aqui viradinho vontade. pro chão para eu Uhum, poder fazer. tá bom. Posso só te ouvir, né? Ou preciso ficar te Pode, vendo? não, não. Só O ouvir? movimento Todo é mundo esse aí também, aqui. se quiser, pode Só baixar. conhecendo o movimento, que é esse aqui, que é essa Daí vai batidinha pro assim, mais ou lado. menos no ritmo Tá, do coração, tá bom. é uma batidinha alternada. Então vai percebendo isso, vai entrando em contato com o seu corpo, com a sua respiração e percebendo o lugar seguro que você está na sua casa e percebendo a segurança no seu corpo, que parte do seu corpo traz mais segurança, traz mais conforto. E a partir desse espaço, agora convido cada um de vocês a trazer o assunto que tem estressado, que tem sido um desafio, seja por uma perda, seja por algo que não está no seu controle nesse momento. E entre em contato com esse assunto, com essa questão, com esse desafio, com esse estresse. E vai dando espaço para essa questão aí dentro, deixando a consciência buscar o momento em que isso começou, ou o momento mais forte em que isso se apresentou, que você vivenciou. Vai entrando em contato com isso, dando espaço. E à medida que você vai mergulhando nisso,
essa história vai se desenrolando dentro de você. Basta confiar no seu corpo, deixando vir à tona os pontos mais difíceis e estressantes, dando espaço, confiando no seu corpo, nas suas emoções, nas imagens e cenas que vão brotando aí dentro, deixando a consciência te levar nessa história. Dando espaço, mergulhando. E acompanhando as mudanças que vão acontecendo aí dentro. Percebendo os caminhos que a sua consciência te conduz. Ela sabe aonde te levar. Deixando acontecer tudo que é para acontecer. Podendo dar espaço às emoções, sejam elas quais forem. Daqui a pouco eu tenho uma emoção mais forte. A gente deixa ela fazer o que ela quer fazer e precisa fazer dentro da gente. Seja tristeza, que serve para desistir do que não serve mais. Seja raiva, que nos protege, que nos defende. Qualquer emoção, ou culpa, cobranças, vai deixando acontecer como uma onda que vem e vai. Dando espaço, acompanhando o seu corpo, as mudanças que o seu corpo vai executando naturalmente. Deixando a sabedoria da consciência lhe guiar. Deixando acontecer mais uns minutinhos. Mergulhando, confiando. Percebendo todo o espaço que vai se abrindo. Ainda mais profunda escuridão. Pode ir surgindo a luz, as saídas criativas.
só confiar e deixar acontecer um pouco mais.